de 200 pessoas, mas hoje esse número não passa de 100 no verão e apenas 20 no inverno. A única escola primária que havia fechou recentemente para dar lugar a um café. Por volta dos 4 anos, Pavlidis começou a ir à escola acompanhado da irmã. Simplesmente adorou. Foi um período mágico de descobertas supervisionadas por sua avó, convencida de que aquele menino era um presente de Deus para o mundo. Ela repetia isso todos os dias, para quem quisesse ouvir. Durante todo o início de sua juventude, Pavlidis viveu num raio de 20 quilômetros de sua aldeia, perto da natureza, do amor e de Zeus. Mas então, no início dos anos 1970, o idílio acabou. Aos 12 anos Pavlidis teve que emigrar com a mãe e as irmãs para Nova York, a fim de se reunirem com o pai que já estava lá havia uma década, trabalhando na esperança de fazer fortuna e voltar para a Grécia, o que nunca aconteceu. A avó permaneceu em Skalochori e faleceu pouco depois, deixando o neto desconsolado. A chegada a Nova York foi um choque para aquele garoto extremamente tímido e sem nenhuma noção da língua inglesa. A família alugou um apartamento perto do Parque Forte Tryon, no extremo norte da ilha de Manhattan, onde vicejava um bairro grego. Pavlidis começou a aprender inglês com bastante dificuldade e ia mal nos estudos, exceto em matemática. Em momentos de tristeza, em busca de consolo, visitou muitas vezes os magníficos claustros medievais reconstruídos no parque. Um dia o diretor da escola convocou seus pais para uma reunião. O encontro do diretor escocês com a mãe que só falava grego e com o pai capengando no inglês teria sido cômico se não fosse trágico. Pedindo a Pavlidis que traduzisse suas palavras aos pais, o diretor informou que não havia nada que ele pudesse fazer. O menino era uma esperança perdida. Em suas palavras, não poderá trabalhar nem de gari, pois o Departamento de Saneamento de Nova York exige um diploma de ensino médio, o que evidentemente não conseguirá. Foi um golpe duríssimo, mas também um ímpeto para o sucesso de Pavlidis. De alguma forma, ele agora precisava provar que o diretor estava errado. Foi no ensino médio que tudo começou a melhorar. Além de passar num exame para ser colocado numa classe avançada, Pavlidis entrou na equipe de tênis e teve excelente desempenho. Venceu o torneio regional de tênis de Nova York e no ano seguinte foi admitido no programa de arquitetura do City College. Começou o curso entusiasmado, mas o primeiro contato com os professores foi um banho de água fria. Pavlidis queria construir arranha-céus, mas os professores diziam que o melhor da turma seria no máximo desenhista. Pavlidis se desinteressou, se transferiu para o curso de psicologia e depois de algumas aulas resolveu ingressar no laboratório de neuropsicologia em que se pesquisava estimulação intracraniana. Ficou fascinado com o grau de controle que o cérebro pode exercer sobre o comportamento e pouco depois empregou-se como técnico de Neil Miller, um dos pais vivos da pesquisa sobre aprendizagem e memória. Foi no laboratório do Miller que Pavlidis conheceu Jonathan Wilson, então fortemente engajado na pesquisa sobre sono e memória. Esse período foi crucial para a formação para Pavlidis, que almoçava regularmente com os dois grandes cientistas e não se cansava de se admirar com isso. Em uma das vibrantes discussões que marcavam esses almoços, surgiu a ideia de usar as propriedades dos neurônios de lugar do hipocampo para investigar o sono, um verdadeiro ovo de Colombo cujos impressionantes resultados foram descritos no capítulo 10. Uma troca justa. 6 anos depois, animado com a leitura dos artigos de Wilson, procurei o velho mestre a fim de aprender a conduzir experimentos sobre sono e aprendizado. Ele já estava aposentado e me indicou seu ex-aluno Pavlidis, agora promovido ao quadro de professores. Bati na porta da sua sala e fui prontamente recebido. Em 10 minutos expliquei que pretendia utilizar as mesmas técnicas da pesquisa com canto de canários para investigar se o sono induzia a expressão de genes imediatos no cérebro de ratos. Nessa primeira conversa,
Pavlidis se mostrou exatamente como em todos os nossos encontros desde então, prático e positivo. Você começa amanhã. Evidentemente eu não sabia que sua rapidez em me aceitar no laboratório tinha a ver com uma visão onírica obtida por ele pouco tempo antes. Naqueles meses Pavlidis estava usando uma técnica desenvolvida nos anos 1980 para marcar radioativamente as regiões do hipocampo ativadas por estímulos diversos. Em sonho, Pavlidis visualizou que os neurônios de lugar do hipocampo se organizam em aglomerados responsivos a uma mesma posição do espaço. Mas o método radioativo se mostrou pouco sensível para produzir um teste convincente dessa hipótese. Era preciso um marcador produzido pelo próprio cérebro, rápido e muito mais sensível, tal como os genes imediatos. Sem saber, eu propunha trazer para o laboratório de Pavlidis justo o que ele precisava. A troca era muito justa, pois ele me treinou cuidadosamente e franqueou acesso a seu laboratório. Lancei-me de cabeça e logo aprendi como fazer eletrodos e implantá-los no hipocampo de ratos, a fim de monitorar de modo preciso as distintas fases do ciclo sono-vigília. Em paralelo, aprendi com Melo a técnica para determinar os níveis de expressão de genes imediatos. Durante 3 meses trabalhei com afinco para testar a hipótese de que o sono REM aumentaria sua expressão. O resultado não poderia ser mais frustrante. Verificamos que o sono diminuía a expressão dos genes imediatos. Fiz e refiz os experimentos por meses e simplesmente não conseguia acreditar no que via. Eram essencialmente os mesmos resultados já publicados pelos italianos, mas eu ainda não conhecia suas publicações. Vivíamos a infância da internet, que tornou trivial a busca em bancos de dados eletrônicos para encontrar artigos científicos relevantes. Graças a essa falha de rastreio bibliográfico, por mais de um ano persegui sem sucesso um resultado que, segundo as publicações existentes naquele momento, era impossível. Quando por fim encontrei os tais artigos, fui tomado pela sensação estranha de que aquilo era certamente verdade, mas não podia ser toda a verdade. Faltava uma peça importante do quebra-cabeça. Minhas ideias davam um nó e era preciso desatá-lo. Desvendando o paradoxo. Então, numa tarde chuvosa de abril, fuçando nos porões da biblioteca da universidade, encontrei uma curiosa analogia proposta por outro grupo italiano, uma ideia que parecia capaz de desatar o nó e desembaraçar o novelo. Segundo Antonio Giuditta e colaboradores da Universidade de Nápoles Federico II, o sono está para as novas memórias como a digestão está para a comida. De acordo com essa visão, para entender de que forma o sistema nervoso adormecido facilita o aprendizado, seria preciso primeiro comparar o que ocorre no sono de ondas lentas e no sono REM, que na analogia com a digestão de memórias correspondem ao estômago e ao intestino. Entretanto, sem comida, as funções desses órgãos do sistema gastrointestinal não se diferenciam. Por isso seria necessário também comparar o que acontece na presença ou na ausência de comida, isto é, na presença ou na ausência de informações novas. Inspirado pela hipótese sequencial de Giuditta, realizei novos experimentos para mensurar os níveis de ativação de genes imediatos ao longo do ciclo sono-vigília, mas dessa vez comparando ratos expostos a um ambiente novo por algumas horas antes de dormir com ratos controle, não expostos a nenhuma informação ou atividade nova. Além disso, em lugar de estudar períodos de várias horas de sono contendo todas as fases misturadas, como fizeram Cirelli e Tononi, optei por analisar episódios específicos de cada fase do sono, separando cuidadosamente o sono de ondas lentas do sono REM. Os resultados nos fizeram vibrar. Enquanto os animais não expostos ao ambiente novo apresentaram baixa expressão de genes imediatos durante ambas as fases do sono, em animais previamente estimulados a expressão de genes imediatos mostrou um mesmo perfil tanto no córtex cerebral quanto no hipocampo, queda no sono de ondas lentas, mas aumento no sono REM.
Esse resultado mostrou que a ativação dos genes imediatos pode ocorrer durante o sono, desde que haja exposição prévia a estímulos novos. Foi uma evidência direta a favor da hipótese sequencial de Judita e, por revelar o efeito da experiência da vigília na expressão gênica do sono, também a primeira evidência molecular dos restos diurnos freudianos. O paradoxo parecia enfim resolvido. A teoria da homeostase sináptica. Mas a conexão do conceito freudiano de resto diurno com alguns dos mecanismos mais fundamentais da biologia celular não ocorreu sem controvérsia. Em meados dos anos 1990, Tononi e Cirelli se mudaram para os Estados Unidos para dirigir laboratórios na Universidade de Wisconsin-Madison. Eles estavam convencidos de que a queda na expressão dos genes imediatos durante o sono era um fenômeno importante. Ao longo dos anos seguintes, realizaram diversos estudos confirmando e generalizando seus achados originais, no nível tanto molecular quanto eletrofisiológico e morfológico. Por alguma razão, não buscaram estudar episódios específicos de sono de ondas lentas ou de sono REM, optando por estudar o resultado de longos períodos de sono contendo ambas as fases. Tampouco utilizaram a exposição prévia a estímulos novos. Sob tais restrições, os resultados obtidos por seus laboratórios foram se acumulando sempre na mesma direção e os levaram a propor uma teoria que se tornaria extremamente influente. A base dessa teoria foi a descoberta, feita pela bióloga italiana Ginato Reggiano, de que as sinapses inativadas por longos períodos tendem a se fortalecer. Para entender esse achado é preciso primeiro considerar que são as sinapses, tanto de contato químico quanto de contato elétrico, que permitem transmitir atividade elétrica de uma célula para outra. Sinapses elétricas são conexões diretas entre as membranas de duas células, que permitem a livre passagem de íons e portanto transmitem a informação quase instantaneamente. Sinapses químicas são mais lentas, pois consistem em pequenas protuberâncias da membrana celular, tão próximas das protuberâncias de outras células que permitem o contato químico com elas. Isso ocorre pela liberação e difusão de minúsculas vesículas, verdadeiras nanobolhas que contêm as moléculas neurotransmissoras glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina, acetilcolina e dopamina, entre outras. As sinapses químicas podem ter alta ou baixa eficiência, força, dependendo de seu tamanho e composição molecular. Existe na realidade um contínuo de valores possíveis para a força de uma sinapse, entre o mínimo e o máximo de eficiência de transmissão. Ginato Reggiano realizou sua descoberta surpreendente investigando a força de sinapses químicas depois de inibir a atividade elétrica farmacologicamente por 48 horas. Para grande espanto da pesquisadora, a longa inibição da atividade neural tinha feito as sinapses ficarem mais fortes. Experimentos subsequentes mostraram que depois do tratamento os neurônios disparavam muito mais, tornando-se mais excitáveis. Reggiano chamou esse fenômeno de homeostase sináptica, usando um substantivo cujas raízes gregas querem dizer semelhante homoios, e estático stasis, usado na biologia para significar retorno ao equilíbrio. Tononi e Cirelli emprestaram a noção de homeostase para propor que a alternância entre vigília e sono resultaria numa ciclagem entre fortalecimento e enfraquecimento das sinapses, respectivamente. Essa teoria postula que os benefícios cognitivos do adormecimento derivam do enfraquecimento generalizado de sinapses durante o sono, que levaria ao esquecimento das memórias mais fracas e daria vantagem comparativa às memórias mais fortes. Ao longo de 2 décadas, a teoria da homeostase sináptica se difundiu amplamente e seus propositores tornaram-se cada vez mais influentes na pesquisa sobre sono e memória, publicando nas revistas científicas mais relevantes e conquistando as páginas do New York Times. Tratava-se de uma teoria muito atraente, simultaneamente simples e geral. O sono nos faz esquecer o que não importa,
dando destaque relativo ao que é importante. De dia o cérebro se aqueceria, de noite esfriaria. Essa teoria explica potencialmente tanto o enfraquecimento quanto o fortalecimento de memórias, mas não oferece mecanismos para explicar a reestruturação de memórias capaz de criar ideias novas, tratada em detalhes no próximo capítulo. Além disso, a teoria se apoia em medidas neurais obtidas após longos períodos de sono sem diferenciar o sono de ondas lentas do sono REM. Isso resulta em uma grande prevalência do sono de ondas lentas, levando a teoria a negligenciar completamente o papel do sono REM. Teorias incompletas são da própria essência da ciência, mas no caso da teoria de homeostase sináptica a incompletude se perpetuou voluntariamente. Ao longo de 2 décadas, as publicações de Tononi e Cirelli sistematicamente ignoraram as evidências divergentes produzidas por distintos laboratórios nos Estados Unidos, França e Brasil. Essas evidências não contrariavam a homeostase sináptica, mas demonstravam que ela era apenas a ponta do iceberg, já que havia sido observada em animais numa situação bastante particular, de predominância de sono de ondas lentas, em detrimento do sono REM, e ausência de estímulos novos ou aprendizado de tarefas antes do sono. A teoria do entalhamento de memórias. Em vários laboratórios, incluindo o meu, quando o sono REM foi investigado em animais previamente expostos à novidade ou treinamento, invariavelmente observou-se a ativação de mecanismos de fortalecimento sináptico durante o sono, tais como a ativação da expressão de genes imediatos. Em lugar da simplicidade excessiva do modelo de homeostase sináptica, com fortalecimento sináptico exclusivamente na vigília e enfraquecimento sináptico exclusivamente durante o sono, verificamos em situações mais realistas de aprendizado um processo mais complexo, caracterizado pelo fortalecimento e enfraquecimento de conjuntos complementares de sinapses tanto na vigília quanto no sono. Chamei esse processo de entalhamento de memórias, em alusão à criação de altos e baixos relevos durante o entalhe da madeira. A teoria parte do princípio de que a aquisição de uma nova memória exige que certas sinapses sejam fortalecidas e outras sejam enfraquecidas, enquanto a imensa maioria das sinapses permanece como está, sem qualquer transformação. Durante o sono pós-aprendizado, as conexões mais fortes se fortaleceriam ainda mais, enquanto as mais fracas se enfraqueceriam. Evidências diretas e indiretas desse fenômeno foram obtidas em animais tão distintos quanto ratos, gatos e moscas, tanto durante o desenvolvimento de indivíduos jovens quanto no aprendizado de animais adultos. Mesmo assim, por 15 anos, os proponentes da homeostase sináptica continuaram dominando o campo sem admitir que havia problemas na hipótese, anomalias não explicadas ou teorias alternativas. A controvérsia encaminhou para o fim em 2014. Em janeiro, num artigo de revisão da bibliografia sobre sono e aprendizado, Tononi e Cirelli admitiram pela primeira vez que havia algum dissenso. Reconheceram evidências que haviam ignorado e artigos que nunca haviam mencionado antes para afirmar que a realidade era mais complicada do que sua teoria havia previsto. Em boa hora. Apenas 5 meses depois, pesquisadores da Universidade de Nova York, liderados pelo biólogo chinês Wen Biaogan, publicaram na prestigiosa revista Ciência demonstração inequívoca do fortalecimento sináptico durante o sono numa região cerebral submetida ao aprendizado. Utilizando uma sofisticada técnica de microscopia em camundongos geneticamente modificados para ter neurônios fluorescentes, Gan e sua equipe puderam visualizar e medir o aumento do número de sinapses decorrente do sono pós-aprendizado. Os animais eram treinados a caminhar para frente ou para trás num cilindro rotatório, o que provocava fortes mudanças sinápticas no córtex motor, região requerida para a realização de movimentos voluntários. Fazendo imagens antes e depois do sono pós-aprendizado, os pesquisadores demonstraram que o adormecimento está associado à formação de novas sinapses.
Gunn e sua equipe atribuíram o aumento do número de conexões ao sono de ondas lentas, pois animais privados de sono REM também apresentaram o efeito. Entretanto, há razões para suspeitar que mesmo pequenas quantidades de sono REM sejam suficientes para fortalecer sinapses preexistentes, analogamente à alimentação que não precisa ser diária, bastando ser intermitente para permitir a vida. Afinal, em roedores verifica-se que um único episódio curto de sono REM, com duração menor que 30 segundos, é tão eficaz para modular a expressão de genes imediatos quanto um longo episódio, com duração de vários minutos. A expressão de genes imediatos em resposta a estímulos diversos é de início muito robusta, mas decai rapidamente com o tempo. Além disso, em répteis e aves, os episódios de sono REM não ultrapassam alguns segundos. Juntando esses fatos, surge a hipótese de que a função mais antiga do sono REM teria sido deflagrar a expressão de genes imediatos logo após o sono de ondas lentas. Essa expressão rápida e breve, que possivelmente começou a evoluir há centenas de milhões de anos num ancestral comum a todos os vertebrados terrestres, tem o efeito de tirar uma fotografia do momento, perenizando as novas conexões sinápticas formadas entre os neurônios. A remodelagem sináptica induzida pelo sono REM transforma um padrão de atividade elétrica nos circuitos neurais, uma memória ativa, num novo padrão de sinapses entre células, uma memória latente. Em perspectiva, a função primordial da regulação de genes que ocorre durante o sono REM seria a transformação de memórias ativas e de curto prazo em memórias latentes de longo prazo, capazes não apenas de perdurar naquele cérebro mas de se espalhar por outros cérebros como memes, representações de pessoas, lugares, eventos ou ideias. Ao se instalarem num sistema nervoso, tais memes interagem vivamente uns com os outros, criando uma réplica mental simplificada do mundo exterior, editada e filtrada segundo as preferências e limitações de seu portador. Tese, antítese e síntese. Como quase sempre na ciência, a controvérsia não se extingue, mas evolui. Em fevereiro de 2017, Tononi e Cirelli publicaram um exaustivo estudo do tamanho e forma de quase 7.000 sinapses, um trabalho verdadeiramente hercúleo de contar e medir sinapses individuais de 0,05 micrômetro quadrado em fatias cerebrais finíssimas submetidas à microscopia eletrônica. Como em vários dos estudos anteriores do mesmo grupo, não houve tentativa de separar o sono de ondas lentas do sono REM. O estudo reportou uma redução da ordem de 1% do tamanho médio das sinapses após o sono. Essa diferença é mínima, mas serviu para novo entrincheiramento. Como se fosse novidade, o New York Times aproveitou a ocasião para publicar mais uma longa matéria sobre a teoria da homeostase sináptica. Entretanto, em março de 2017, Gunn e sua equipe publicaram outro estudo revelador. Utilizando imagens de alta resolução sob microscopia de 2 fótons, Gunn apresentou a mais completa série de experimentos já publicada sobre a plasticidade sináptica durante o sono REM. A façanha incluiu 11 diferentes variações experimentais em camundongos, focando em distintos momentos pós-treino, com manipulações farmacológicas controladas e privação seletiva de fases específicas do sono. Optando por estudar a evolução temporal de sinapses vivas sob a lente do microscópio, medindo especificamente a mesma sinapse múltiplas vezes ao longo do tempo, os pesquisadores puderam confirmar o que jamais se revelaria pela estratégia de medir sinapses mortas empregada por Tononi e Cirelli. O papel do sono REM sobre as sinapses envolve tanto a eliminação quanto o fortalecimento de sinapses, tanto ao longo do desenvolvimento do embrião quanto durante o aprendizado em animais adultos. Sempre que a vida pede alterações no software cerebral, cabe ao sono fazer a reprogramação. O estudo demonstrou de modo contundente que o sono REM facilita a eliminação de novas sinapses após o aporte massivo delas, causado pelo sono de ondas lentas.
Em conjunto, os dois principais estados do sono resultam num aumento brutal da taxa de substituição de novas sinapses. O que é ainda mais extraordinário é que o sono REM também atua para fortalecer um seleto grupo de sinapses, levando ao seu crescimento e consequentemente à persistência dessas conexões no longo prazo. Uma enormidade de sinapses é gerada, mas quase todas são eliminadas, permitindo a seleção positiva do pequeno número de sinapses mais bem adaptadas ao novo contexto. Nas palavras de Gray e colaboradores, o sono REM é crucial para incorporar novas sinapses seletivamente em circuitos existentes, atuando como um comitê de seleção para construir e manter a rede sináptica. Sem sono REM as memórias desapareceriam rapidamente sem deixar vestígios, não podendo ser acumuladas para o futuro nem transmitidas de geração em geração. Sem sono REM não haveria cultura. 12. Dormir para criar. Aprender é condição necessária para adquirir e propagar memes, mas de que modo estes são transformados? Ideias réplicas só seriam boas se o futuro fosse igual ao passado. Se o fortalecimento de memórias fosse tudo o que ocorre durante o sono, seríamos versões exageradas de nossos pais, reforçados em seus traços característicos, com os mesmos comportamentos e preconceitos. Felizmente a realidade é bem diferente disso. Somos criaturas em contínua metamorfose, abertas a influências por toda a vida. Como é possível modificar memórias? Como os novos memes são inventados? De todas as faculdades mentais, a mais cara aos empreendedores, artistas e cientistas é a criatividade. A fermentação da cultura sempre dependeu de imaginar formas novas a partir da recombinação de formas velhas, e a construção mental do que ainda não existe sempre se beneficiou dos sonhos como fonte primordial de inspiração. Embora o racionalismo capitalista moderno tenha descartado o sonho como fenômeno relevante, a engenhosidade onírica teve influência decisiva na Revolução Industrial. As crônicas da família do inventor Elias Howe registram que ele quase afundou na miséria antes de descobrir em que lugar o olho da agulha da máquina de costura deveria estar localizado. Sua ideia original era seguir o modelo da agulha comum, com o olho na parte de trás. Nunca lhe ocorrera que o olho deveria ser colocado perto da ponta, e ele poderia ter falhado completamente se não tivesse sonhado que estava construindo uma máquina de costura para um rei bárbaro em um país estranho. O rei lhe deu 24 horas para completar a máquina e fazê-la coser. Se não estivesse concluído naquele tempo, a punição deveria ser a morte. Perplexo, Howe trabalhou e finalmente desistiu. Então pensou que o levavam para ser executado. Percebeu que os guerreiros portavam lanças que eram perfuradas perto da cabeça. Instantaneamente lhe veio a solução do problema, e enquanto ainda implorava por mais tempo de vida, acordou. Eram 4 da manhã. Pulou da cama, correu para a oficina e, às 9, a agulha com um olho na ponta tinha sido grosseiramente modelada. Depois disso, foi fácil. A invenção de Howe deflagrou uma completa transformação socioeconômica nos Estados Unidos e na Inglaterra, com aumento vertiginoso da escala de produção das tecelagens, massificação do consumo de roupas, aquecimento das exportações e expansão geopolítica. Se as consequências de curto prazo foram profundas, pelo que significaram de massificação da produção têxtil, as implicações de longo prazo daquele sonho foram ainda mais transformadoras. Foi nas tecelagens que se implementou pela primeira vez o código binário para gerar combinações de fios de cores diferentes, um sistema precursor dos circuitos integrados de computador. Melodias matinais. Entre artistas são abundantes os relatos de sonhos criativos. Músicos, por exemplo, frequentemente despertam com melodias inteiras na cabeça, compostas originalmente com suas mentes adormecidas. Anedotas desse tipo são contadas a respeito de Beethoven, Handel e muitos outros compositores clássicos. O violinista italiano Giuseppe Tartini,
1692 a 1770, alegou ter composto sua obra mais conhecida, a Sonata no 2, Op. 1, O Trilo do Diabo, sob influência direta de um sonho. Uma noite, no ano de 1713, sonhei que tinha feito um pacto com o diabo pela minha alma. Tudo correu como eu desejava, meu novo servo antecipou todos os meus desejos. Tive a ideia de dar-lhe meu violino para ver se conseguiria tocar belas melodias para mim. Quão grande foi o meu espanto ao ouvir uma sonata tão maravilhosa e tão bonita, tocada com tanta superioridade e inteligência, como eu nunca havia concebido nos meus mais ousados voos de fantasia. Senti-me extasiado, transportado, encantado, minha respiração falhou. Fui acordado por essa violenta sensação. Imediatamente agarrei meu violino para manter, pelo menos em parte, a impressão do meu sonho. Em vão. A música que eu compus nesse momento é de fato a melhor que eu já escrevi, e eu ainda a chamo de Sonate do Diable, mas a diferença entre isso e aquilo que tanto me comovera é tão grande que eu teria destruído meu instrumento e dito adeus à música para sempre se tivesse sido possível para mim viver sem o prazer que ela me proporciona. Evidentemente o fenômeno não é restrito a nenhum estilo musical em particular. A canção Yesterday, composta pelo músico inglês Paul McCartney, foi atribuída a um sonho. Acordei com uma melodia adorável na cabeça. Pensei, isso é ótimo, o que será? Havia um piano de armário ao meu lado, à direita da cama perto da janela. Saí da cama, sentei-me ao piano, encontrei Sol. Descobri Fá sustenido em sétima menor, e isso leva você até Si e Mi menor e, finalmente, de volta a Mi. Tudo leva adiante, de forma lógica. Gostei muito da melodia, mas porque eu havia sonhado, não podia acreditar que a tinha escrito. Pensei, não, eu nunca escrevi assim antes. Mas eu tinha música, que era a coisa mais mágica. O próprio McCartney teve dificuldade em afirmar sua autoria. Por cerca de um mês visitei pessoas do ambiente musical, perguntando se conheciam essa melodia. Foi como se eu tivesse encontrado algo que deveria ser entregue à polícia. Pensei que se ninguém reclamasse em algumas semanas, então seria minha. Materiais e métodos. Nas artes plásticas a influência onírica não é menor. O alemão Albrecht Dürer, 1471 a 1528, mestre renascentista da gravura e da pintura, deixou registrada a utilização de sonhos para obter valiosas imagens pictóricas. No tratado sobre a pintura denominado Nutrição para Jovens Pintores, Dürer relatou a profusão de imagens e a dificuldade de capturá-las. Quantas vezes vejo grande arte enquanto durmo, mas ao acordar não consigo lembrar, assim que acordo, minha memória esquece. Uma década depois, pintou uma cena onírica de grande poder simbólico. Abaixo da aquarela, Dürer descreveu seu sonho. Em 1525, durante a noite entre quarta e quinta-feira após o Pentecostes, tive essa visão enquanto dormia, e vi quantas grandes águas caíram do céu. A primeira atingiu o solo a cerca de 6 quilômetros de distância de mim com uma força tão terrível, um ruído enorme e respingos que afogaram todo o campo. Fiquei tão chocado com isso que acordei antes do aguaceiro. E o aguaceiro que se seguiu foi enorme. Algumas das águas caíram a certa distância e outras perto. E elas vieram de tal altura que pareciam cair a um ritmo igualmente lento. Mas a primeira água que atingiu o solo caíra repentinamente com tanta velocidade e era acompanhada de vento e rugido tão assustadores que, quando acordei, todo o meu corpo tremia e não consegui me recuperar por muito tempo. Quando me levantei pela manhã, pintei o que estava acima como o tinha visto. Que o Senhor transforme todas as coisas no melhor. A imagem de um campo aberto, com poucas árvores, é dominada pela enorme coluna de água descendo dos céus e inundando a terra,
enquanto diversas outras colunas menores representam a chuva prestes a cair no chão. Acredita-se que o sonho reverbera as incertezas religiosas da Reforma Protestante, uma verdadeira torrente que ameaçava inundar o mundo no início do século XVI. Quando Dürer pintou a aquarela, Lutero já havia vencido seu conflito com o papado, publicado o Novo Testamento em alemão e começado a organizar a nova igreja. 4 séculos depois, o pintor russo-francês Marc Chagall produziu diversas pinturas inspiradas pelo sonho bíblico de Jacó, em que o patriarca dos israelitas visualizou uma escada subindo aos céus e pôde ver e escutar Deus diretamente, fazendo com ele um pacto. Se a relação dos sonhos com Deus foi importante para Dürer e Chagall, para o pintor catalão Salvador Dalí, 1904 a 89, a produção onírica de imagens afastou-se da religião e aproximou-se da técnica. Ícone artístico do século XX, Dalí praticava um método próprio para permanecer o maior tempo possível no umbral do inconsciente, a fim de colher imagens oníricas. Dispondo de uma pesada chave ou colher de metal entre os dedos, o caçador de sonhos punha-se a dormitar até que o objeto caísse ao chão com estrondo, levando-o a emergir do sono para trazer diretamente à tela a profusão de imagens hipnagógicas em que se via imerso. A técnica deu origem a pinturas maravilhosas cujos títulos soam como a seção de materiais e métodos de um artigo científico: sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã um segundo antes de despertar. O foco no fenômeno onírico fez com que a psicanálise tivesse influência marcante nas vanguardas dadaísta e surrealista das primeiras décadas do século XX, profundamente interessadas no êxtase criativo, no fluxo de consciência e na livre exploração do inconsciente. No revolucionário Um Cão Andaluz, filme de estreia do cineasta espanhol-mexicano Luis Buñuel, 1983, realizado em 1928 em colaboração com Dalí, saltam aos olhos as descontinuidades, fragmentações e associações oníricas de motivação freudiana. Sonho e literatura. Na literatura não é diferente. Desde o início do registro histórico, inúmeros escritores e poetas se valeram da inspiração dos sonhos para iniciar, desenvolver ou resolver suas tramas. Além disso, por ser tão diverso e imprevisível, o sonho se tornou um recurso narrativo de imensa utilidade prática, pois permite abordar qualquer assunto, por mais insólito que seja. No clássico Sonho de Cipião, por exemplo, Cícero empregou o sonho como artifício para ilustrar diversos pontos de vista. O relato começa após a chegada à África do patrício romano Cipião Emiliano, que recebe a visita onírica do espírito de seu avô adotivo, o célebre general Cipião Africano. Emiliano se enxerga observando a cidade de Cartago desde um lugar alto cheio de estrelas, brilhante e esplêndido, e percebe a terra minúscula na imensidão do espaço. O avô então prevê que o neto chegaria cônsul, mais alto cargo eletivo de Roma, exaltando suas virtudes militares e prometendo um lugar de honra na Via Láctea após sua morte. Numa espetacular visão do universo, Cipião Emiliano percebe composto por 9 esferas celestes, com a Terra no centro seguida da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente o próprio céu divino, onde se localizam fixamente as estrelas. Enquanto contempla o universo, Emiliano aprende que as esferas emitem sons e é tomado por uma visão dos cinturões climáticos do planeta. Esse meme ficcional da antiguidade, preservado para a posteridade através da obra de Macróbio, influenciou decisivamente o pensamento medieval ao sustentar o modelo geocêntrico de sistema planetário e servir de arcabouço filosófico para a discussão de alma, virtude e divindade. Se nas igrejas e monastérios o sonho era disputa de anjos e demônios, e portanto assunto de vida ou morte, entre poetas e trovadores o uso de visões oníricas para apresentar revelações se tornou cada vez mais frequente. A Divina Comédia, de Dante Alighieri,
Apresenta sonhos proféticos ao final de cada uma das 3 noites que o narrador passa no purgatório, com 2 sonhos registrados no inferno. Referências a sonhar aparecem 211 vezes na obra de William Shakespeare, c. 1564 a 1616, em 30 textos diferentes, incluindo o sonho de uma noite de verão. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, serviu-se do fato de que os sonhos ficam mais vívidos após a privação de sono como recurso narrativo para relatar as aventuras e desventuras de seu personagem mais memorável, Dom Quixote. As peripécias começam quando o velho e arruinado fidalgo, por dormir pouco e ler muito, permite que as mais loucas fantasias sobre cavaleiros andantes medievais invadam sua mente claudicante. Arma-se cavaleiro e sai montado em busca de ações galantes, imbuído de generosa e arcaica solidariedade. Seguem-se diversos episódios de comportamento alucinado em franco desacordo com o mundo, como no combate aos moinhos de vento, que toma por gigantes. Ao longo de todo o heróico e psicótico processo mental de Dom Quixote, o fiel escudeiro Sancho Pança dorme, e come, fartamente. Não por coincidência, mantém a sanidade e o senso prático a despeito das loucuras do patrão. Ao final da narrativa, Dom Quixote adoece gravemente e fica acamado. Tem um episódio de sono de mais de 6 horas e, ao despertar, recupera a sanidade mental. Profere suas últimas palavras e morre. O romantismo trouxe grande prestígio ao sonho não apenas como enredo, mas como fonte de criatividade artística. Influenciada por poetas como Lord Byron, 1788 a 1824, a escritora inglesa Mary Shelley, 1797 a 1851, transformou uma visão onírica no célebre romance Frankenstein, pioneiro da ficção científica, publicado em 1818. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, 1772 a 1834, compôs seu mais celebrado poema, Kublai Khan, após consumir ópio e adormecer lendo um livro sobre a mítica cidade de Xanadu, capital de verão do imperador mongol. O poeta relatou ter composto em sonho mais de 200 versos sobre o tema. Ao despertar, escreveu 54 versos marcantes que ainda hoje seduzem leitores em todo o mundo. O poema pleno de ritmo e cor permaneceu incompleto porque em algum momento de seu transe Coleridge foi interrompido para tratar de assuntos prosaicos. Quando finalmente conseguiu se liberar para voltar a escrever, já não se lembrava de quase nada. O título alternativo do poema indica o arrebatamento imagético do sonho, mas também a dificuldade de manter o todo coerente na memória após a interrupção, a vision em Adrian, a fragmente. Revolução, catástrofe e adaptação. Não se trata de recurso literário fora de moda. Em Ulisses, obra-prima do escritor irlandês James Joyce publicada em 1922, menções a sonho aparecem 59 vezes, como um motor de situações que fazem o texto progredir em paralelo com a Odisseia do Ulisses homérico. O magistral poeta português Fernando Pessoa, com seus múltiplos heterônimos, visitou o sonho inúmeras vezes para refletir sobre memória, esquecimento e desejo. Escreveu o heterônimo Bernardo Soares: tenho sonhado muito. Estou cansado de ter sonhado, porém não cansado de sonhar. De sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer. E esquecer não pesa e é um sono sem sonhos em que estamos despertos. Em sonhos consegui tudo. Também tenho despertado, mas que importa? Quantos Césares fui? Ecoou o heterônimo Álvaro de Campos: não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Na verdade, quase não existe literatura sem que o sonho participe de algum modo no enredo do método criativo. O escritor angolano José Eduardo Agualusa, por exemplo,
Atribui aos sonhos um papel fundamental na sua criação. Na maioria dos meus romances sonho com desfechos de capítulos, soluções para as intrigas, com o nome dos personagens e, por vezes, com frases inteiras. No Vendedor de Passados, surgiu-me em sonhos esse personagem que vendia passados. Na Vida no Céu, um romance para jovens, sonhei com o título e toda a história se foi formando a partir dele. Depois de tanto beber dessa fonte, Agualusa publicou em 2017 um romance em que a atividade onírica aparece como eixo principal da narrativa. Todos os capítulos de A Sociedade dos Sonhadores Involuntários relatam sonhos de diversos personagens, que incluem uma fotógrafa moçambicana que retrata sonhos, um neurocientista brasileiro que os decodifica e um veterano de guerra angolano que tem o dom e a desdita de aparecer nos sonhos das outras pessoas. A derrubada do tirano que se acreditava entronizado eternamente é o sonho coletivo que sustenta a narrativa até seu desenlace. Além de grande coragem, tentar mudar a estrutura de uma sociedade opressiva exige também a capacidade de voar com os pensamentos, imaginar futuros alternativos e acomodar decepções. Isso fica patente em A Revolução dos Bichos, genial fábula do escritor indiano-britânico George Orwell, 1903 a 50, sobre as esperanças e fracassos da Revolução Russa. A rebelião dos animais contra o dono da fazenda começa quando um velho porco premiado chamado Velho Major, alter ego dos revolucionários Karl Marx e Vladimir Ilyich Lenin, relata aos animais um sonho que vislumbrou o mundo após a erradicação do ser humano. O velho major morre pouco depois, mas seu sonho deflagra uma revolta que termina por expulsar todos os seres humanos da fazenda, dando origem a um governo exclusivamente dos bichos fundado no lema Todos os animais são iguais. Não obstante, os suínos foram considerados os animais mais inteligentes, e logo surgiram dois líderes antagônicos, os porcos Bola de Neve e Napoleão, que representam respectivamente Lev Trotsky e Iosif Stalin. Muito mais truculento do que todos os demais, Napoleão acaba por tomar o poder, expulsa seu rival e finalmente volta a colaborar com os humanos em detrimento dos bichos, agora sob um novo lema: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. No perturbador 1984, também de Orwell, começa num sonho a insurreição psíquica do protagonista Winston Smith contra o grande irmão e sua sociedade de teletelas, que controlam todos os comportamentos e não podem ser desligadas. A inconformidade pessoal se transforma em rebelião quando Winston é arrebatado por uma paixão proibida pela personagem Julia. Perseguidos e torturados sem piedade pelo Estado, sepultado em pesadelo de traição, o sonho da libertação amorosa, os amantes acabam se perdendo de vista amargamente. Na vida real, os sonhos mais emocionantes dos grandes rebeldes frequentemente redundam em enredos de frustração e fracasso, simulacros de realidade que de algum modo tentam explicar onde foi que tudo deu errado. Em 1935, exilado sem asilo e caçado implacavelmente por agentes de Stalin, Trotsky relatou em seu diário um sonho revelador da incrível fragilidade de sua posição naquele momento. Ontem à noite, ou bem cedo nesta manhã, sonhei que tinha uma conversa com Lenin. A julgar pelo ambiente, estava em um navio. Ele estava me questionando ansiosamente sobre minha doença. Você deve ter acumulado fadiga nervosa, deve descansar. Respondi que sempre me recuperei da fadiga rapidamente, graças à minha força centrífuga natural, mas que desta vez o problema parecia estar em alguns processos mais profundos. Respondi que já tinha muitas consultas e comecei a contar a ele sobre minha viagem a Berlim, mas olhando para Lenin, lembrei que ele estava morto. Imediatamente tentei afastar esse pensamento, para terminar a conversa. Quando terminei de contar a ele sobre minha viagem terapêutica a Berlim em 1926, quis acrescentar: isso foi depois da sua morte, mas me examinei e disse:
depois que você adoeceu. O sonho fúnebre escancara a profunda solidão de Trotsky, mítico organizador do Exército Vermelho, após a morte de seu camarada Lenin. Em 1940, no México, Trotsky foi executado em sua própria casa por um assassino infiltrado por Stalin. Diante de grandes fracassos é preciso reinventar pontos de vista, tanto na vida em geral quanto na política. Em agosto de 1939, a poucos dias da eclosão da Segunda Guerra Mundial, George Orwell esforçava-se para compatibilizar suas convicções socialistas revolucionárias com a necessidade urgente de defender a Inglaterra da agressão alemã. O conflito se resolveu oniricamente, um dia antes da divulgação do Pacto de Não Agressão nazi-soviético. Orwell sonhou que a guerra havia começado. Era um desses sonhos que, seja qual for o significado freudiano profundo que possam ter, às vezes nos revelam o estado real dos sentimentos. Ensinou-me duas coisas. Primeiro, que eu deveria estar simplesmente aliviado quando a guerra muito temida começasse. Segundo, que no fundo eu era um patriota, não sabotaria nem agiria contra meu próprio lado, apoiaria a guerra, lutaria nela, se possível. Entre a vida real e a ficção, o entrelaçamento dinâmico e potente de três esferas distintas da influência onírica, chave narrativa, inspiração artística e bússola política. Sonho e criatividade científica. A criatividade envolve uma mudança radical de ponto de vista, uma recombinação de ideias prosaicas para gerar o extraordinário. A criatividade onírica ocorre mesmo quando submetida ao rigor quantitativo da ciência, desempenhando papel fundamental no seu desenvolvimento. O exemplo mais conhecido é a descoberta do anel benzênico pelo químico orgânico Auguste Kekulé, publicada em 1865. Poucos anos antes, Kekulé havia proposto corretamente que o carbono é tetravalente, isto é, faz 4 ligações químicas. Sabia também que o hidrogênio faz apenas uma ligação química e que a molécula do benzeno possui 6 carbonos e 6 hidrogênios. Kekulé estava obcecado por descobrir a estrutura do benzeno, que não podia ser nenhuma combinação linear porque o número de carbonos era igual ao número de hidrogênios. Pensando exaustivamente no assunto em frente a uma lareira, ou em um ônibus, há controvérsias. Kekulé relatou ter adormecido e sonhado com uma serpente que engole a própria cauda, tal como o símbolo alquímico Ouroboros, cuja origem remonta aos papiros funerários do Egito Antigo. Ao despertar, Kekulé tinha a resposta na forma de uma imagem bem explícita: a estrutura do benzeno é um hexágono. Esse caso famoso talvez esconda uma ilusão, pois Kekulé foi depois acusado de usar a narrativa onírica para legitimar um plágio que teria cometido, roubando ideias do químico francês Auguste Laurent. A acusação é controvertida e o tema persiste em debate na história da química. Um outro exemplo de enorme relevância científica sobre o qual não pairam tais suspeitas foi a demonstração experimental da transmissão química de informação entre os sistemas nervoso e muscular, realizada pelo fisiologista alemão Otto Loewi. Quando Loewi interessou-se por esse assunto, imperava uma polêmica sobre a natureza da comunicação nervosa, seria química ou elétrica. Otto Loewi descreveu assim sua experiência. Na noite do domingo de Páscoa de 1921, acordei, acendi a luz e fiz algumas notas em um pequeno pedaço de papel. Então adormeci novamente. Ocorreu-me às 6 horas da manhã que durante a noite eu havia escrito algo muito importante, mas não consegui decifrar os rabiscos. Aquele domingo foi o dia mais desesperador em toda a minha vida científica. Durante a noite seguinte, no entanto, acordei de novo às 3 horas e me lembrei o que era. Dessa vez não corri nenhum risco. Levantei-me imediatamente, fui ao laboratório, fiz o experimento no coração do sapo e às 5 horas a transmissão química do impulso nervoso havia sido conclusivamente provada. O famoso experimento consistiu primeiramente em isolar 2 corações de rã,
estando um ligado ao nervo vago e outro não. Em seguida Loewy aplicou ao nervo uma estimulação elétrica, causando bradicardia, redução da frequência cardíaca, no coração estimulado. Finalmente, Loewy sugou um pouco do líquido em torno do coração bradicárdico e aplicou ao outro coração. Para sua alegria, o segundo coração também desacelerou o batimento, e portanto a transmissão era química. Loewy chamou o fator responsável de Weierstrass, a substância do vago que hoje conhecemos como acetilcolina. A descoberta lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1936. Forte concorrente na lista das ideias mais transformadoras de todos os tempos, a organização atômica dos elementos expressa na tabela periódica também foi fruto de um sonho. Em 1869 o físico-químico russo Dmitry Mendeleev estava há meses obcecado pela busca de uma classificação natural dos elementos químicos, uma ordem definida intrinsecamente por seus próprios atributos. Resolveu escrever em cartões os nomes e as propriedades dos elementos e pôs-se a experimentar diferentes maneiras de arranjá-los. Mendeleev sentia que os números atômicos eram relevantes, mas depois de várias horas adormeceu sobre as cartas sem compreender seu padrão. Ele então sonhou que visualizava uma tabela em que todos os elementos se encaixavam em seu devido lugar, perfeitamente posicionados pelo número atômico em grupos com propriedades semelhantes, que se repetem periodicamente. A compreensão de que as substâncias são compostas por elementos cujas relações obedecem a leis matemáticas concluiu a transformação da alquimia em química. Hoje sabemos que a tabela periódica expressa interações físicas muito bem definidas entre partículas subatômicas, mas Mendeleev não sabia disso. O momento da criatividade em estado puro não exige compreender toda a teoria por trás do fenômeno. Na visão, na revelação, no momento eureka, de epifania, insight, clarão, nesse processo mental que os gregos chamavam de abdução e que hoje chamamos de reestruturação de memórias, o mais importante é capturar os princípios gerais que organizam a realidade que se quer revelar. A imaginação de uma ideia nova não precisa ser exata para dar certo. Por isso mesmo, a abdução não obedece nem ao empirismo estrito da indução nem às generalizações lógicas da dedução. Trata-se do processo intelectual mais livre de todos, em que a mente é transportada para soluções não evidentes, aparentemente distantes e via de regra surpreendentes. A capacidade onírica de combinar ideias que científicas com sucesso fica evidente na história do naturalista inglês Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913. Em sua viagem de 2 décadas pelo Brasil e Sudeste Asiático, em meados do século XIX, ele constatou que as espécies evoluem umas nas outras, criando diversidade continuamente. Wallace acreditava ter uma extensa base observacional para essa ideia radical, debatida desde os tempos do naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck, quase 100 anos antes, mas ainda sob forte oposição nos meios acadêmicos e órfã de mecanismos que pudessem explicar a evolução das espécies. Nas palavras de Wallace, o problema então não era apenas como e por que as espécies mudam, mas como e por que elas se transformam em espécies novas e bem definidas. Em fevereiro de 1858, numa remota ilha da Indonésia, Wallace sofreu ataques intermitentes de febre, possivelmente causada por malária. Durante essa febre teve visões oníricas que relacionavam o problema da evolução das espécies à teoria de que a abundância de recursos excedentes é limitada pelo crescimento da população, tal como proposto pelo demógrafo inglês Thomas Malthus, 1766 a 1834. Ao despertar do transe, Wallace se deu conta de que a reversa também é verdadeira. Se os recursos são limitados, as espécies evoluem sob forte competição, que tende a selecionar os indivíduos mais aptos a cada geração. Tudo ficou claro de repente. O que causa a evolução das espécies é a seleção natural.
Logo que se recuperou, Wallace comunicou a descoberta em detalhes a outro naturalista inglês com quem passou a se corresponder colaborativamente. Tratava-se de Charles Darwin, 1809 a 82, que havia chegado a conclusões semelhantes de forma independente. Números e intuições. Seus sonhos revolucionaram a química e a biologia.